Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 2 de fevereiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Amor e Justiça. Existem alguns textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos que nos ajudam de alguma forma a entender aquilo que será a linha de estudo no dia de hoje. O primeiro texto, Salmo 33, verso 5. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da sua bondade. Isaías 61, verso 8. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Salmo 85, verso 10, que diz assim: o amor e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Jeremias, capítulo 9, verso 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. E o último texto, Salmo 89, verso 14. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono, amor e fidelidade vão à sua frente. Esses são alguns dos textos que aparecem no nosso guia de estudos, existem vários deles. Aliás, eu te desafio depois a gastar um tempo significativo meditando sobre cada um deles. Você vai ser muito edificado através dessa leitura, onde a Bíblia vai apresentar uma íntima preocupação da parte de Deus em relação à humanidade, com aspectos como justiça. Estamos falando aqui, é claro, também de justiça social. Se tem algo que mexe com o coração de Deus e que faz com que ele se mova para vir socorrer a humanidade, é quando, de alguma forma, algum tipo de injustiça acontece em relação ao ser humano. Não existem, é claro, nenhum tipo de garantia de que a justiça acontecerá nessa vida. Aliás, muitas injustiças terão lugar, mas a Bíblia vai mencionar que, nesses casos, o Senhor Deus viu e anotou cada injustiça feita com seus filhos, e que no tempo certo ele agirá trazendo justiça ao seu povo. O que a Bíblia fala a respeito disso? Como podemos compreender esses temas do amor de Deus que se manifesta através da justiça? Esses são alguns dos temas que analisaremos daqui a pouquinho. Uma das questões que mais mexe com o ser humano quando vamos estudar a Bíblia, tentando perceber esses aspectos de um Deus que é totalmente justo e que fica indignado diante da injustiça que é praticada em relação aos demais seres humanos. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que esse Deus, ele trabalhou de uma forma muito intensa nas revelações que foram dadas através dos profetas para que o seu povo andasse na contramão em relação ao restante da humanidade, aqueles que não conhecem o Senhor. Como Deus é justo e Deus faz justiça ao seu povo, ele também pede que o seu povo viva em justiça e que se preocupe com os mais vulneráveis. Quando Israel estava entrando na Terra Prometida, o Senhor Deus tomou algumas providências. Quando você vai para os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é a repetição disso tudo, você vai encontrar uma preocupação tremenda da parte de Deus com algumas pessoas que são consideradas os vulneráveis. Por exemplo, ele vai dizer ao povo de Israel: tem uma coisa que vocês entendem bem. Um dia vocês foram escravos no Egito, e como escravos vocês foram massacrados pelos egípcios, que não agiram com justiça com vocês. Por isso, agora que vocês estão entrando na terra que eu estou dando a vocês, quando vocês tiverem um servo, tratem desse servo com justiça, porque se vocês não fizerem isso, eu vou intervir e vou trazer justiça para esse servo em relação a vocês. Eu retirarei as bênçãos que eu tenho para vocês. É tanto que as leis
que são mencionadas a respeito dos servos em Israel, Deus não permitia que um judeu, por exemplo, trabalhasse como servo mais do que 7 anos. Se por acaso, no desenvolvimento do seu trabalho, um senhor, mesmo que por acidente, quebrasse um dente de um servo, esse indivíduo deveria ser completamente liberado das suas obrigações, a sua dívida deveria ser cancelada e ele deveria ser libertado completamente. Isso só para mencionar algumas das leis relacionadas a isso. Outro grupo que é mencionado é o grupo dos estrangeiros. Deus vai dizer ao povo de Israel: um dia vocês foram estrangeiros, viveram durante 400 anos, quase 400 anos lá no Egito, e enquanto vocês trabalharam durante 230 desse tempo como escravos, vocês entenderam como é difícil ser estrangeiro. Como estrangeiro, tendo o tempo todo as pessoas da terra lembrando que você não é dali, que você talvez não tenha acesso a todos os direitos que as pessoas naturais da terra têm, porque você não é dali, porque você é peregrino, porque você é estrangeiro. Você sabe como é ruim, como é difícil ser estrangeiro. Por isso, vocês irão respeitar o estrangeiro que está no meio de vocês e agirão com justiça, porque se vocês não fizerem isso, eu mesmo os tirarei da terra de vocês e os levarei para outra terra, aonde vocês serão exilados e viverão como estrangeiros e não serão respeitados pelas outras nações. Outro grupo de vulneráveis que é mencionado no contexto bíblico é o grupo das viúvas. O Senhor Deus vai lembrar ao seu povo, que sempre haverão viúvas entre o grupo ou entre as pessoas de Israel. E que essas mulheres deveriam ser protegidas, amparadas pela sociedade. E Deus ainda vai dizer: e se vocês não cuidarem delas, eu enviarei outras nações sobre vocês. Vocês acabarão morrendo e as suas esposas se tornarão viúvas. E elas irão enfrentar aquilo que essas mulheres hoje enfrentam e vocês não cuidaram delas. A mesma coisa em relação aos órfãos. Deus vai estabelecer leis bem claras, mencionando que os órfãos deveriam ser cuidados pelas pessoas, e Deus ainda vai dizer: e se vocês não cuidarem deles, eu enviarei outras nações sobre vocês, que acabarão por conquistá-los, vocês serão mortos, os seus filhos se tornarão órfãos. Deus, ele se preocupa, e ele vai mencionar que cada vez que órfãos e viúvas, estrangeiros ou servos, escravos, que fizerem ou que clamarem a ele, ele ouvirá. Aliás, quando você vai para o livro de Êxodo, uma das razões pelas quais o Senhor Deus interviu como interviu para libertá-los do Egito, a Bíblia vai mencionar: e os israelitas clamaram ao Senhor por causa da servidão a qual eles estavam sujeitos no Egito. E Deus ouviu o seu clamor e desceu para fazer-lhes justiça. Deus ouve o clamor dos mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, a ideia de Deus sendo amor e ao mesmo tempo justiça, ela está intimamente relacionada com as mensagens bíblicas. Quando você olha principalmente para os profetas menores e para as mensagens que são enviadas através deles para o povo de Deus, a grande maioria é por causa do clamor por justiça que aqueles que têm sido esquecidos, marginalizados, ou que têm sofrido por causa da extorsão dos mais ricos em relação aos mais pobres, ou as viúvas estão sendo esquecidas, os órfãos, os estrangeiros, os servos. Deus está dizendo: eu estou ouvindo e farei justiça a eles. Por isso, a Bíblia vai deixar claro que esse Deus que é amor e justiça, ele olha para você e para mim e diz: se você andar comigo, você também vai andar em justiça. É impossível você andar com Deus e permitir que a injustiça aconteça à sua volta. Deus é um Deus que se importa. Por isso, aqueles que estão com ele também devem se importar com aqueles que sofrem à sua volta. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor é um Deus de amor e de justiça. O Senhor vê cada pessoa que sofre. Eu quero orar nesse momento com esse meu amigo, meu irmão, que tem sofrido, talvez, com injustiças por parte de pessoas que estão à sua volta. Talvez até sem motivo. Eu te peço que o Senhor opere essa semana, Pai, na vida deles e faça-lhes justiça. O Senhor se importa, nós sabemos disso. Mas ajuda-nos também a nos importarmos com aqueles que estão à nossa volta.
pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?